E agora mais um programa Restauração, um oferecimento da Neftali Calçados, Pouso Alegre Porções, Cantinho da Moda, Grupo Empresarial Ivan Cassaro, Pascano Bela Vista, Materiais para Construção e Nova Casa Armênia. Deus vê o coração, sonda com compaixão e sabe o tamanho da sua dor. Ele não pode pôr limites no seu amor, pois sabe até onde vai todo pecador. Olá, é com muito prazer que estamos dando início a mais um programa Restauração. Queremos dizer a você que nos acompanha que conseguimos nos últimos meses um resultado muito positivo com esse nosso trabalho e esperamos continuar progredindo, continuar evoluindo, continuar levando informação, levar até você todas as coisas que estão sendo feitas para que a gente possa diminuir ou de alguma maneira colaborar de uma maneira positiva para que o grande problema da dependência química seja atenuado. Eu sei que o nosso trabalho, tanto aqui com esse programa, o trabalho dentro da comunidade e outros trabalhos que são feitos, podem ser comparados com aquela historinha que todo mundo já conhece, né? De um beija-flor que está levando uma gotinha de água para apagar o incêndio na floresta. Porém, nós não vamos desistir, nós vamos trabalhar de uma maneira cada vez mais forte, tentando agregar pessoas que têm conhecimento, que trabalham ativamente para, de alguma maneira, conseguir inibir um pouco o grande problema da dependência química. Nós diariamente recebemos notícias de pessoas que estão com problemas, famílias que nos procuram, e são tantas coisas que nos cercam, né? Às vezes pode até parecer, quando você liga para assistir um programa desse, imaginar que nós vamos sempre estar contando alguma coisa triste, alguma coisa ruim, mas não é bem assim. O nosso trabalho também, muitas vezes, ele é coroado de êxitos. Nós trazemos pessoas aqui do nosso lado, ex-internos, pessoas que passaram pela casa, empresários que nos ajudam dando emprego, pessoas que de uma maneira ou de outra estão relacionados com essa problemática e que mostram que existe um caminho, existe uma saída. Não é fácil. A grande sacada, o grande resultado seria se nós conseguíssemos fazer uma prevenção mais concreta, uma prevenção que realmente funcionasse, uma prevenção ativa. Porém, a reversão do problema também é possível. E nós trazemos pessoas aqui para realmente testemunhar. Hoje eu tenho o prazer de ter aqui ao meu lado a Maria Lúcia Beraldo, conhecida como Lúcia Beraldo. Ela já é funcionária da prefeitura há um bom tempo. Há um bom tempo, há vários anos. Nós estávamos conversando antes, e mesmo já há muito tempo que nós conversamos, né, Lúcia? E agora você me contou algumas coisas que eu ainda não sabia a respeito de você, profissional, do tempo que você está na prefeitura. Quantos anos mesmo está na Prefeitura Municipal de Jaú, Lúcia? Olha, acho que faz mais de 20 anos. 20 eu tenho certeza. Mas você estava me contando agora que no começo era na Secretaria da Cultura, era na área da cultura. Na verdade, eu comecei na Secretaria de Abastecimento com José Eleutério, na administração do Celso Pacheco. Tá? Aí depois eu fui para a Secretaria de Cultura e até então, na ocasião, o secretário é o senhor José Rafael Toscano. Tá? Aí, quando eu trabalhava naquela época na cultura, a minha primeira formação é jornalismo. Sim, então, eu sou uma novidade para mim também, que eu não sabia que você também era jornalista. Eu sou jornalista. Então, eu trabalhei com divulgação dos eventos, de um modo geral. Então, aonde tinha evento, eu estava junto. Por quê? Porque eu era responsável pela divulgação, pelo contato, rádio, televisão, jornal, tudo isso. Então, as pessoas hoje me encontram, às vezes se confundem um pouco, falam assim, mas Lúcia, não era bem isso que eu via você fazendo e tal. É que, posteriormente, eu prestei vestibular, fiz concurso para psicóloga na prefeitura, depois de formada,
fiz a faculdade de psicologia, me formei, prestei concurso, passei e hoje eu trabalho na prefeitura como psicóloga concursada. Sim, tá? E é então, assim que eu te conheci na prefeitura, como psicóloga. Porque o pessoal às vezes confunde e fala assim, mas você não fazia isso, as pessoas não conseguem entender, mas é que é muito tempo, né? Muito tempo, então deu para fazer tudo isso. O nosso primeiro contato, Lúcia, foi quando você me convidou para participar um dia no grupo de apoio dos funcionários da prefeitura. A sua atuação como psicóloga na prefeitura, assim, primariamente, seria com os funcionários, atendimento aos funcionários, é isso? Quando eu te conheci, que eu te convidei para fazer a palestra, eu trabalhava junto com uma outra psicóloga, tá? E eu cuidava especificamente da coordenação, assim, de promover a reunião desse grupo, e ela era coordenadora. Então, eu que tomava conta dos detalhes, eu que chamava o pessoal para fazer as palestras, eu que mandava o documento para eles das reuniões e tal, mas ela era a psicóloga principal. Passou-se o tempo, né? Quando eu assumi enquanto concursada, aí sim é que eu passei a coordenar esse grupo e fiz algumas mudanças depois disso. Mas que eu estou nesse grupo já faz um bom tempo. Faz um bom tempo. Faz um bom tempo, que é desde quando você me conhece, lidando, trabalhando com esse grupo, com essas pessoas. Porque assim, é uma coisa dinâmica, né? Tem gente que sai do grupo, depois volta, aí sai do grupo, mas continua me procurando, continua indo saber, perguntar, ver se não tem jeito para uma coisa que recaiu. Tem gente que me encontra na rua hoje e fala assim, dona Lúcia, tudo bem? Como é que você está? Estou bem, entrei na igreja, saí da prefeitura, olha, está tudo ótimo. Então, assim, você vê alguns frutos que deram início lá nos primórdios, quando eu comecei na parte da psicologia na prefeitura, e hoje é legal de ver. Eu percebo assim, Lúcia, eu não tenho uma formação como psicólogo, mas são 16 anos trabalhando frente à comunidade terapêutica, e a gente acaba, o processo do grupo que você usa lá, o grupo de apoio dentro da prefeitura, é similar àquilo que nós usamos dentro da comunidade de uma maneira intensiva. Nós trabalhamos com os 12 passos que foram escritos pelos fundadores de Alcoólicos Anônimos lá na década de 30. Exatamente. E você também segue esses passos, que são ferramentas poderosas. Porque assim, tudo que você vai fazer, você tem que ter uma metodologia. E os 12 passos é a nossa metodologia de trabalho. Nós temos um norte, porque senão fica complicado. Como é que você vai trabalhar sem uma metodologia de trabalho? É um guia, né? Exatamente, um sentido que a gente tem para trabalhar. Então eu percebo, você estava falando assim, que depois que passa o tempo, né, aquela sementinha que você plantou, você encontra as pessoas na rua, elas te procuram. Muitas vezes elas pedem um aconselhamento de uma coisa, de um assunto que é até adverso da dependência química. E isso acontece com a gente também, porque dentro da comunidade você não fala só de droga. Você não fala de muitos assuntos, de relacionamento, na realidade, se apresenta até de parte financeira, né? De trabalho, é a vida. Como um todo, a vida. As coisas importantes da vida é que a gente trabalha ali dentro. E depois que passa um tempo, não só o interno, mas o familiar encontra a gente, ou ele vem pedir uma sugestão, ou vem dar um abraço de gratidão, de falar que as coisas estão boas. Isso eu acredito que seja o respaldo do nosso trabalho, né? Para mim é um bálsamo. Sabe? Você encontrar uma pessoa e ela vem falar de outra coisa que não seja a dependência, né? Então você vê que a vida dela foi para frente, você vê que a vida dela andou. Nossa, não tem palavras para descrever isso, né? E o que eu tenho percebido também, Lúcia, que as pessoas, lógico, exige um esforço muito grande das pessoas para que a vida melhore. As coisas não acontecem em passe de mágica. Eu falo isso o tempo todo, eu falo assim, não existe uma situação que você não tenha que fazer um sacrifício. Para tudo na vida tem um sacrifício. Só que as situações, elas não permanecem sempre do mesmo jeito, elas mudam. Então,
mais dia, menos dia, é uma situação que vai mudar. Se ela está ruim, ela vai mudar. Vai mudar. E quando a pessoa se esforça o suficiente, a coisa muda para melhor. Eu falo isso o tempo todo. As coisas acontecem. Vão melhorar. A nossa vida não é feita só de coisas ruins. É que a gente tem o hábito cultural, né, sempre de prevalecer o que é ruim, aquilo que não deu certo. Mas é na mesma proporção. Acontecem coisas desagradáveis e coisas muito boas. Muito boas. Né? Mas a gente perpetua só o negativo. Né? Mas é aquela hábito, história. cultural. É aquilo que a pessoa ela carrega consigo. Né? Tem até um comercial agora na televisão de um site de vendas que fala desapega. Isso, né? Nossa, desapega, eu falo muito isso. Larga para lá. Né? Tem até uma historinha muito interessante a respeito disso, de 2 monges que eles iam atravessar um rio. E tinha uma moça do lado que não conseguia atravessar, estava com medo, né? Então, um dos monges pegou e ajudou a moça a atravessar o rio. Aí o outro continuou com aquela cara brava, né? Brava com ele, porque os monges fazem um voto de não tocarem mulheres. Aí passou um tempo, 1 hora, os dois lá na frente, aquele bravo lá, porque você carregou a mulher. Ele falou assim, eu carreguei, só que eu deixei ela lá, e você continua carregando. Né? Então é uma história interessante, né? uma metáfora, mas é mais ou menos assim. Às vezes a pessoa perpetua um sentimento ruim. Exatamente. E parece eu falo, você desapega, vamos daqui para frente. O que você pode fazer para melhorar daqui para frente? Ficou lá atrás, não vai ter jeito de arrumar. Então vamos ver. O que pode ser feito hoje? Como que você pode focar de outra forma? Eu falo para eles, como que você pode focar? Bom, posso fazer isso tá bom, já tá bom. Amanhã a gente vê o que vai dar para fazer. Mas hoje você pode fazer isso, está de bom tamanho, já é alguma coisa. Porque já imaginou, né? E eu tenho certeza que muita gente que assiste o programa, às vezes vai na missa, vai no culto, pessoas que participam de religião, de coisas para melhorar, mas tem alguns pontos, coisinha pequena, que se a pessoa percebesse, imagina só, se temos 365 dias no ano, né? Se a cada dia a gente fizer uma coisinha para melhorar, por pequena que seja, Lúcia, 365 uma coisa, né? Colocar um tapete na porta de casa lá, ou aparar grama, um jardim, falar bom dia para as pessoas que estão em casa, coisas pequenas. No final do ano, são 365 coisas boas que nós fizemos. Isso não agrega muito na nossa vida? Então são coisas imperceptíveis. Agora, se for o inverso disso, a cada dia uma lamentação, a cada dia uma palavra mal falada para alguém, uma cara feia, uma coisa, vai chegar depois de um certo tempo, nós acumulamos, é a poupança, né? De moedinha em moedinha. Tem muita gente que está no período de sofrimento e não está querendo aceitar aquele período de sofrimento, né? Aí eu falo assim, olha, o que você está sentindo, muitas vezes, dor de amor, isso existe. E a gente tem que saber passar por isso. Então vamos passar. Por que não? Essa vivência que você está tendo com essa experiência, lá na frente vai te trazer grandes benefícios. É duro passar, mas vai valer a pena também. Vai valer a pena e não tem, eu sempre falo, Lúcia, às vezes nós estamos falando coisas aqui, alguém pode estar falando assim, puxa vida, mas é um programa falando sobre drogas, a gente não fala sobre drogas, a gente fala sobre recuperação e sobre a vida, e parar de usar drogas é buscar uma vida de qualidade, então esse o nosso pensamento, porque quando a gente troca as nossas atitudes, começa a ver a vida de uma maneira diferente, a vida melhora. E quando a vida melhora, quando a gente se sente melhor, se sente feliz, os motivos para voltar a usar droga diminuem. Você traz à luz da consciência, né? Mais informações, você vai se munindo de ferramentas que você não tinha e que lá na frente pode te ajudar a dizer um não para a droga. Então, uma informação, é um comentário, é um ensinamento. Não que a gente seja dono
de todo o conhecimento, não, mas é a troca mesmo, né? Eu passo o que eu sei para você, e quantas vezes o próprio funcionário, o próprio paciente que está passando pela situação do uso da droga já me trouxe de informação. Eu falo, peraí, então vamos conversar direito. Isso eu não sabia, então vamos fazer tal coisa. Você tem que mostrar ali o valor do ser humano para ele, né? Sim. E é mais ou menos assim que eu converso com eles. No fim, a gente começa a rir junto, né? Porque tem situação que ela é tão trágica que você tem que... Não tem. É aquela história, né? O que não tem solução, solucionado está. Aí eu falo, meu Deus do céu, o que eu vou fazer aqui? Ah, não sei. Eu vim perguntar para você porque eu também não sei. Eu falo, bom, peraí, uma saída nós vamos achar. E sempre a gente acha. Sempre existe. Sempre existe. Sempre existe uma maneira. Sempre existe um telefone do Leandro lá. Ô, Leandro, ó, pelo amor de Deus. E sabe o que é legal disso, você falar isso? Muitas vezes você me ligou falando de pessoas, você tem um bom hábito, Lúcia, eu preciso dizer isso em público para as pessoas, você tem um bom hábito de insistir. Porque você liga uma vez, são muitas pessoas que procuram a nossa instituição. Então você liga e depois você liga de novo e liga de novo, né? E pede para a pessoa ligar também. Então isso faz com que ele consiga, né? E a gente muitas vezes eu falo, preciso que o próprio candidato à vaga ligue, mas às vezes é difícil, é complicado. Você fala para ele, você, falo que ele vai ter que ligar. E depois ele volta para mim e eu falo, você já ligou hoje? Não. Eu falei, então liga já. Às vezes eles ligam na minha frente. Isso. É a insistência positiva. E eu envolvo a família também, se eu puder. Eu chamo a mãe, eu chamo o pai. Porque às vezes ele sozinho, ele está tão envolvido naquela situação de dependência que ele não consegue enxergar. Mas eu vejo que existe uma vontade. Então, eu chamo o pai e a mãe, eu falo, olha, está se passando assim, assim, ele precisa, tá? Senão, ele não vai conseguir. Vocês podem ajudar? Podemos, então faz isso e isso. A família vai e faz. E que gostoso quando a família acaba vestindo a camisa de verdade e não fica só... Esses 2 últimos que nós conseguimos aí, foi uma vitória maravilhosa, né? É muito bom a gente perceber. Nosso papo está muito gostoso, mas nós vamos para um breve intervalo e voltamos já, Lúcia. Reforma ou construção do início ao fim, só nas lojas do Pascani Bela Vista. O Pascani Bela Vista tem tudo para quem vai começar e tudo para quem vai terminar a obra. Tem areia, pedra, madeira, concreto usinado, cimento, tudo da melhor qualidade. Além de caçambas e andames para ficar tudo completo. E ainda as melhores, mais bonitas e resistentes opções em acabamento. Faça uma visita e aproveite. Pascani Bela Vista, as lojas mais queridas da região, fazendo tudo para a sua construção. Nova Casa Armênia, há mais de 82 anos servindo Jaú e região com produtos para artesanato e aviamentos em geral. E para você calçadista, uma linha completa de zippers, bielástico, strass e pedraria para bordado. Venha conhecer a nossa loja, Rua Lourenço Prado, 741, bem no centro da cidade de Jaú. Telefone 3622-7581 ou 3624-4133. Vamos falar de Neftali. Há mais de 25 anos produzindo calçados com conforto e estilo para você, mulher que gosta de estar bonita e confortável sempre. Conheça nossas lojas no território do calçado em Jaú. Temos uma equipe altamente especializada para lhe atender. E você, profissional, que precisa usar o branco, venha conhecer nossa linha Clinic Comfort e surpreenda-se com a beleza e o design moderno. Neftali, leve com você. Restaurante Pouso Alegre Porções. Agora você e sua família não precisam mais sair da cidade para desfrutar das delícias da cozinha caipira. Leitoa, frango a passarinho, polenta e mais uma variedade de porções que são de dar água na boca. Jantar de terça a sábado e almoço aos domingos. Às quintas-feiras, jantar especial com massas. Restaurante Pouso Alegre Porções. Fica juntinho ao posto do Trevo, bem em frente ao supermercado Confiança, no finalzinho da Rui Barbosa. Telefone 3032-2525. Restaurante Pouso Alegre Porções.
A cartonagem Pirâmide e a Mundial Paper Embalagens são especializadas na produção de embalagens individuais em papel cartão e micro-ondulado. Instaladas em Jaú, além da certificação ISO 9001, possuem avançados parques industriais, o que possibilita atenderem os mais variados e exigentes segmentos. O Grupo Ivan Cassaro cresce graças ao respeito, profissionalismo e confiança de seus parceiros e colaboradores. Da moda, roupas modernas, bermudas masculinas de várias cores e tamanhos. Veste toda a família com as melhores marcas, preços mais que especiais e prazos a perder de vista. Venha nos fazer uma visita. Estamos à sua espera em nossa loja. Avenida João Ferraz Neto, bem na esquina com a Avenida Nenê Galvão. Telefone 3621-9291. Cantinho da Moda, sempre de bem com o seu visual. Estamos de volta com o programa Restauração, hoje num bate-papo gostoso aqui com a Lúcia, falando sobre o seu trabalho na Prefeitura, e muito mais do que um trabalho com a Prefeitura, a amplitude dessa missão, né, Lúcia? Podemos chamar dessa maneira uma missão de resgatar vidas, fazer o bem para as pessoas. Esse ano eu tive a oportunidade de entrar em contato com a terapia comunitária, tá? E eu já fiz o primeiro módulo da terapia comunitária e foi assim maravilhoso. Eu entrei em contato com muita coisa que estava lá atrás e é bem isso que você falou, tá? É um resgate, você vai atrás, você pega e é um trabalho de doação, ainda mais com a terapia comunitária. É social, é doação mesmo. Como funciona a terapia comunitária? Explica para mim, explica para as pessoas. A terapia comunitária é você dar um suporte terapêutico, mas não é para um grupo. Você tem um grupo de quantos lá? Hoje, internos, 30 pessoas. 30 pessoas. Eu já tive 37 lá na prefeitura, né, nesse grupo nosso. Mas a terapia comunitária, ela dá a oportunidade de você atender muita gente. Muita, mas muita mesmo. Dependendo, pode ser um grupo muito grande de pessoas. Tá? E não só assunto relacionado à dependência química, é de uma maneira geral. Não, porque é feita uma roda muito grande, onde fica todo mundo sentado. E o tema debatido é escolhido por todos da roda. Sim. Mas por que o tema é escolhido? Porque sempre, quando você vai escolher alguma coisa, é porque você se identificou com aquilo. Sim. Então, se aquele tema foi o mais escolhido, é porque mais pessoas naquela situação se identificou com aquilo. Então, a gente fala sobre aquilo, mas a sua cabecinha está lá pensando, ó, já está mexendo com você, com o seu emocional, com o seu interior, e vai tendo possibilidades dele refletir, e se serviu para aquele, serve para mim também. Exatamente. E nos grupos de mútua ajuda também, que eu frequento, são opções de literatura, onde é lido e depois falado cada dia um tema. Um dia humildade, aceitação, boa vontade, perseverança, seja, né, muitos temas podem ser escolhidos. Mas, então, e eu achei muito interessante, e eu vou terminar essa abordagem terapêutica, ainda tem mais uma caminhada para fazer, e vamos ver se a gente consegue trazer para a nossa comunidade, para a nossa cidade, esse trabalho, que eu acho que vai ser de grande ajuda. Sim. Como eu disse, a gente precisa agregar mais coisas para o tratamento. O meu conhecimento é sobre o trabalho de comunidade terapêutica. A nossa, eu já fiz curso na FEBRACT, que é a comunidade do Padre Haroldo. Eu estou agora, atualmente, fazendo um curso que é da Unesp de Botucatu e unida com o Senad. É um curso para capacitação de pessoas que trabalham em comunidades terapêuticas específicas. Uma banca de pessoas ali fantástica. Tem a psicóloga que trabalhou com o Padre Haroldo durante 17 anos. Pessoas muito capacitadas mesmo, né? Mas o meu entendimento maior é sobre o trabalho de comunidade terapêutica, especificamente a nossa, que nós temos uma maneira nossa mesmo de trabalhar. E que funciona muito bem. Sim, graças a Deus tem funcionado. Temos
bons resultados. Porém, Lúcia, a gente percebe assim, o assunto é muito amplo. Nossa. O problema é muito grave. Então, como por exemplo, hoje você está falando que o seu grupo da prefeitura está dentro do CAPS, no espaço do CAPS. É assim, tem o grupo que a prefeitura mantém. Esse grupo ele era feito numa sala dentro do prédio da prefeitura, tá? Aí era uma reunião por mês, tá? Com funcionários apenas. Só que assim, na minha forma de pensar, uma vez por mês não vai ajudar tanto. Teria que ser mais vezes. E para ser mais vezes, eu ia tirar o funcionário do trabalho, de horário de trabalho, e ia prejudicar o andamento das coisas. Então, quando essa administração assumiu, eu fiz a proposta. Eu falei, vamos tirar dessa sala, vamos levar para o CAPS, que é o local específico para atendimento de dependência, né? De um modo geral. Aí a gente vê lá uma sala que eles têm, um dia que tem à disposição, e a gente passa a fazer essas reuniões uma vez por semana. Sim. A gente diminui o tempo, mas passa a fazer semanal, para ter um retorno melhor para quem participa das reuniões. E também, mais um detalhe que eu acho esse fundamental, participa da reunião quem quer, quem está comprometido com a qualidade de vida, com a saúde, quem quer melhorar. Então, não existe uma obrigatoriedade. Não existe uma imposição. Exatamente. Existe apenas. Então, assim, o grupo, é claro que diminuiu de pessoas, o número de pessoas, né? Porém, quem está lá está comprometido. Tem pessoas que realmente querem que aconteça. Melhorar, querem buscar, querem crescer, querem evoluir. Então, assim, e são pessoas normais, que têm problemas em casa, que têm problema no trabalho, que têm problema no dia a dia, como a gente também tem, sim, né? E tem um agravante, que é a dependência, seja ela do álcool, do tabaco, da droga, seja qual for. E o que eu percebo é assim, eu estava dizendo, né, você colocou o seu grupo dentro do espaço do CAPS. E eu disse que nosso trabalho como comunidade, o trabalho de comunidade terapêutica, basicamente ele é de acolhimento e aconselhamento. A gente tem, como eu disse, trabalhamos com os 12 passos, existe uma religiosidade ali dentro também, mas é aconselhamento e acolhimento. Trazemos a pessoa para um lugar, eu até não gosto do termo internação, né? A gente acolhe a pessoa, porque internar já leva para o pensamento de hospital, medicamento, e nós não utilizamos. Paciente, né? Também. Então, a realidade, as comunidades terapêuticas hoje, a nossa e outras que a gente conhece o trabalho, ela tem que fazer parte de uma rede que foca esse tratamento, porque muitas pessoas que vão no CAPS, por exemplo, ela não tem a necessidade de tomar um medicamento. Ela pode vir para nós, porque ela não tem uma comorbidade, alguma coisa que necessite desse do tratamento medicamentoso. É em último caso. Em último caso, mas existem alguns casos que a pessoa realmente precisa. Ela já tem a gente, como chamamos, né, comorbidade, ela tem algum outro problema psiquiátrico que ela precisa desse tratamento. Então chega um ponto que precisa distinguir exatamente, porque tem pessoas que não dá para a comunidade atender. Não tem, ela já tem algum agravante que não dá. E existem algumas outras pessoas que um tratamento psiquiátrico seria um tiro de 12 num ratinho, não precisa, aquilo ali é muita coisa, forte, é muito forte para aquela necessidade. Então a gente precisa criar essa consciência para ver o que é mais adequado para cada pessoa. Quantas pessoas chegam até mim e que eu vejo que a internação é necessária, porque existem casos que a internação é necessária, tá? Não que eu acho que seja a internação seja o mais indicado, mas ela é necessária porque a pessoa está aqui fora, ela não consegue ficar sem usar, não tem jeito, ela perdeu o controle, é dia e noite usando. Aí nesse caso é preciso da internação para ele poder entender que ele consegue ficar sem usar. Essa que é a questão. Exatamente. Né? É aí que entra vocês. Mas toda vez que eu busco a internação, que eu ligo para você, e que eu insisto, que eu falo, pelo amor de Deus, se eu deixar ele fora, ele vai morrer, ou coisa parecida,
eu já expliquei tudo para ele, como que funciona, como que é ele já está maduro para esse acolhimento que nós damos. Exatamente, eu falo, olha, você vai ficar lá tanto tempo, você faz isso, você leva isso, você providencia isso. Lá é próximo daqui, de Jaú, seus familiares vão poder te visitar, fica mais fácil para eles, de uma outra cidade mais longe. Mas lá tem regras, todo lugar que tem bastante gente tem regras, precisa ser cumprida. Não adianta querer achar que pode fazer o que quer, não funciona. Então eu já dou todo um suporte, eu dou uma explicação e ensino eles. Então, quem passa por mim para ir para você, sabe você já já trabalhou como uma peneira. Exatamente. Né? Porque a gente precisa peneirar, então, porque existem situações que realmente nós não vamos ser capazes de atender. Mas o importante, não é, Lúcia, é que a gente, como profissional, eu na área que atuo, você e outras instituições, o Perlate também, as pessoas falam, o Perlate fica lá, fica internado, fica tomando remédio. E como é necessário uma instituição como o sanatório, né? Chamavam de sanatório, né? Mas uma instituição psiquiátrica como o Perlate, porque como você falou, existem casos que a pessoa está colocando em risco a vida dela e a vida dos outros que estão à sua volta. Ela precisa ser rapidamente interditada, tirada de circulação, para que nesse momento que ela passa lá, ela consiga entender, dar uma assentada, sair daquela situação porque ela está sob o efeito ainda de uma ciclo doença que não consegue sair. Exatamente. Então dá aquela parada, volta um pouco à normalidade, para a gente poder pelo menos dialogar e oferecer uma possibilidade de tratamento. Porque se não for dessa maneira, se a pessoa vier do jeito que está, não vai ser possível. A pessoa alcoolizada, por exemplo, quem está alcoolizado, você vai discutir com quem está alcoolizado? Não tem como, você tem que esperar passar o efeito do álcool, daí você senta com ele e conversa, fala, fulano, assim, se passou isso. Do contrário, você nunca vai poder falar com ele. Às vezes eu percebo, né, no desespero, as famílias, porque você convive com isso. Nossa, quanta sempre, mãe né? chorando. Quanto desespero. Às vezes as pessoas levam, né, a família leva alguém para conversar na entrevista que nós fazemos, e só que leva a pessoa, ou ela está sob o efeito de muito medicamento, então ela não consegue falar, ela está grogue, a voz toda empapada daquele jeito, não consegue entender, às vezes está ou está embriagado. Ou embriagado. Precisa levar ele agora, e quando a gente fala que precisa fazer alguns exames médicos, precisa de uma documentação, a pessoa se frustra, fala, ai meu Deus, mas eu preciso para agora. Ele quer agora. Eu preciso de uma solução nesse momento. Infelizmente, ou felizmente, né, as coisas não acontecem dessa maneira. Se a gente tivesse uma varinha de condão, hein? Não, as coisas não acontecem da maneira que nós queremos, as coisas não são fáceis. Mas eu gravei aquilo que você falou no finalzinho do primeiro bloco, né, Lúcia? Que tudo tem um jeito. Né? Mas é o que eu falo. Às vezes é difícil, ou muitas vezes não é que é tão difícil assim, é que a pessoa não está disposta a fazer, ela não está disposta a pensar naquilo que ela tem que fazer, mas sempre tem uma forma, o imediatismo. Não dá. A natureza dá exemplos diversos aí, que a gente tem que esperar as coisas acontecerem no momento certo. Tem que esperar. E às vezes quando parece assim, puxa vida, não tem saída, e agora? O que eu faço? Né? Num instante aparece, tem até uma historinha, eu adoro contar certas historinhas, né? Mas ilustra. Na Idade Média, as pessoas que eram acusadas de bruxaria, adivinhação, elas iam para a fogueira. Você já ouviu falar isso, né? Tudo que era acusado de bruxaria ia para a fogueira. Então disseram que uma pessoa tinha dito que a mulher dele, ele falou que a mulher dele ia falecer depois de 3 dias. E queriam queimar ele. O rei chamou ele, colocou ele na frente lá, falou assim, você adivinhou o dia que a sua mulher ia morrer? Você é um adivinho, então você vai morrer. Ele falou, não, eu não sou adivinho, eu simplesmente vi que ela estava doente, estava passando mal e eu achei que ela fosse morrer. Não, você acha que você é adivinho. Vamos ver, você fala para mim, já que você é adivinho, você vai falar para mim agora que sou rei, qual é a data da minha morte? Aí nisso os
os arqueiros do rei, os soldados, né, estavam todos atrás dele. Ele percebeu que um tirou a flecha, já pôs no arco, o outro estava com a lança já esperando, né, ele falar alguma coisa. Ele pensou, olhou para o rei e ele falou: olha, majestade, eu não sei exatamente a data da sua morte, mas vai ser exatamente um dia depois da minha. Aí o rei olhou, falou para o pessoal: baixa, cuida dele, dá a melhor comida, dá remédio. Porque então, eu vou uma situação que não tinha saída, ele conseguiu driblar e se sair melhor. Então, quantas situações na nossa vida, eu acho que isso aí, né, um pensamento, até uma historinha, né, mas quantas situações da nossa vida que aquilo que parece difícil, aquilo que é o pior, é o que vai trazer um grande benefício na nossa vida. Nossa, depois. Então, quando você tem vivência, quando você tem contato com algumas ferramentas que até então você não tinha, você começa a fazer as coisas de maneira diferente, né? Você começa a dar respostas diferentes, ou começa a ter atitudes diferentes, e as respostas que você recebe é diferente, né? Sim. Então é onde que começa as coisas a fluírem de outras formas. Eu já ouvi tantas vezes pessoas que passam pela comunidade, Lúcia, e que conseguem alcançar um êxito na sua recuperação, encontram uma nova maneira de viver, como nós tratamos isso, que as pessoas até agradecem por ter conhecido a droga. Fala, puxa vida, porque antes eu levava uma vida mesquinha, eu era briguento, eu vivia atrás de prostituição, eu fazia isso, fazia aquilo, que só levava a minha vida para trás. Depois que eu parei e conheci essa programação, que um dia eu quero fazer alguns programas falando especificamente sobre os passos, né? Que ferramentas maravilhosas para a mudança de vida de qualquer pessoa. E a pessoa relata isso, que depois que ela precisou dar o braço a torcer, admitir que era impotente, que aquilo lá era uma força destrutiva na sua vida, admitir o fracasso realmente, ela passou a agir de uma maneira diferente. E daí as coisas começaram a acontecer de uma forma melhor na sua vida, e aquilo que parecia uma catástrofe, que parecia uma tragédia na vida, foi o que motivou uma grande mudança. Verdade. Eu tenho um caso interessante para contar de um funcionário, um ex-funcionário nosso. Tá? Ele veio para o grupo e ele usava álcool. Mas assim, ele já acordava tremendo, e ele precisava tomar um gole para ele parar de tremer e seguir o dia. E ele levantava bem cedo, né? Então eu chamava ele e conversava com ele. Eu falava assim: fulano, vamos se tratar, vamos fazer tal coisa. Ele falou: não consigo, não tem jeito, para mim não tem jeito. E eu conheci ele assim. Mas ele tinha uma profissão, ele era bem sucedido, a profissão dele é uma profissão bastante procurada na área de calçado aqui em Jaú, né? Uhum. E ele estava na prefeitura fazendo uma outra coisa. Aí eu falava assim: mas você tem uma profissão muito importante, é bem cotada a sua profissão aqui em Jaú, né? Vamos tratar. Eu não vou. Até que tanto bate, né? Até que ele resolveu: tá bom, eu vou me tratar. Aí ele foi lá com você. Ele voltou, e aí ele ficou mais um tempo lá comigo. Daí ele falou assim: Lúcia, eu acho que eu vou fazer o que você já falou desde o começo. Eu vou voltar para a minha profissão. Eu tive uma proposta. Eu falei assim: está nas suas mãos, né? Aí ele pediu demissão da prefeitura, foi para a profissão dele. Quando ele voltou, depois, um dia ele estava passando lá na prefeitura, eu peguei ele e levei ele no grupo. Porque ele precisava conversar com o grupo. E no grupo ele falou: olha, se não fosse esse grupo, se não fosse a insistência de uma outra pessoa, eu não estava aqui não, acho que eu já tinha até morrido. E hoje eu voltei a trabalhar na minha profissão, estou vivendo a minha vida, estou com meus filhos, estou com a minha esposa, eu estava perdendo quase tudo. Então você ouve isso, você fala assim: que bom. Puxa vida, né? Que bom que eu dei um empurrão, que eu tive ajudei. uma participação, é isso que engrandece a nossa vida. Aí foi onde que eu falei para ele: mas se não fosse você, se você não quisesse, não ia adiantar nada eu falar para você. Eu sempre falo isso, não adianta, eu posso até morrer de falar para você, mas se você não quiser, eu falo assim: nossa, hoje eu estou no céu.
Que bom, Lúcia, que você consegue sentir isso, né? O prazer de ter feito o bem para alguém. Eu consigo. E você também que assiste pode conseguir, né? A nossa intenção com esse nosso programa é levar uma mensagem de que todo mundo é capaz de fazer o bem, de levar algo de positivo na vida das pessoas. Nós estamos encerrando mais esse programa, o tempinho é curto. Muito obrigado pela sua participação, Lúcia. Foi um prazer enorme. Prazer esse foi bate-papo. Todo meu. Pode me chamar que eu venho quantas vezes for preciso. Com certeza, em outras oportunidades nós vamos estar aqui de novo. Uma boa semana a todos. O programa que você acabou de assistir foi um oferecimento da Neftali Calçados, Pouso Alegre Porções, Cantinho da Moda, Grupo Empresarial Ivan Cassaro, Pascano Bela Vista Materiais para Construção e Nova Casa Armênia. Deus vê o coração, sonda com compaixão e sabe o tamanho da sua dor.